Vocês estão prestes a testemunhar um homem entrar numa concessionária coberto de poeira, botas surradas e uma voz tranquila, apenas para ser ridicularizado por todos lá dentro. Mas o que eles não imaginavam é que ele não estava apenas comprando caminhonetes. Ele estava mantendo viva uma promessa de 30 anos. E quando ele terminou de explicar o porquê, não houve um único olho seco naquele showroom. As portas de vidro deslizaram suavemente, liberando uma lufada do calor seco de Goiás e o cheiro forte de terra e diesel. Valdir Moreira entrou, suas botas pesadas marcando o piso encerado. As cabeças se viraram. Um homem alto, de pele curtida pelo sol e calça jeans manchada de graxa, não era o tipo de cliente que costumavam ver por ali. Sua camisa de flanela estava desbotada, o boné de aba puído nas bordas, e o olhar calmo, firme, inabalável. "Bom dia", ele disse baixinho, cumprimentando com um aceno de cabeça a fileira de vendedores engravatados. Ricardo Salles, o vendedor estrela com cabelo impecável e um sorriso ainda mais afiado, lançou-lhe um olhar de desprezo. "No que podemos ajudá-lo, meu senhor?", perguntou, sem se dar ao trabalho de esconder a zombaria. Valdir não vacilou. "Estou querendo comprar 7 caminhonetes, brutonas, todas pretas, a diesel." Ricardo engasgou com uma risada. "7? Tá pensando em montar uma comitiva?" Valdir não respondeu. Apenas abriu uma pasta surrada e começou a folhear anotações feitas à mão. O clima na sala mudou. De mansinho, outra voz se manifestou. "Eu posso atendê-lo, senhor", disse André Guzmão, o novato da equipe. Valdir anuiu. "Não estou aqui para fazer ninguém perder tempo. Só preciso de alguém que me trate com respeito. Se histórias como esta te tocam, histórias que te fazem sentir, lembrar e repensar, então já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Não perca a próxima. A gente compartilha momentos que realmente importam e você faz parte de algo raro por aqui. Não é só conteúdo, é um lembrete do que verdadeiramente tem valor." Valdir Moreira nunca foi do tipo que corre atrás de holofotes. Nascido e criado no mesmo pedaço de chão que seu avô lavrou, cresceu entendendo mais de trator do que de livro didático. A vida lhe ensinou desde cedo que dignidade não tinha nada a ver com aparência, e tudo a ver com a postura que você mantinha quando ninguém estava olhando. Perdeu o pai aos 12 anos num acidente com o trator que quebrou muito mais do que só a máquina. Dali em diante, era só ele e a mãe, lutando para sobreviver com a roça, o gado e a fé. Valdir virou homem antes que a maioria dos garotos aprendesse a dar nó em gravata. Aos 16, já comandava a lavoura. Aos 20, tinha terra debaixo de cada unha e uma dor nas costas de dar inveja a um homem com o dobro da sua idade. Mas o que lhe faltava em luxo, sobrava em lealdade. Ao longo dos anos, um grupo de 6 companheiros, vizinhos, peões, irmãos de suor e poeira, estiveram ao seu lado em tempos de tempestade, seca e dívida. Dividiam ferramentas, comida e até lágrimas. Quando ele quase perdeu a fazenda nos anos 90, foram eles que o tiraram do aperto, não com dinheiro, mas com tempo, trabalho e fé na sua garra. Agora, beirando os 60, Valdir tinha quietinho reconstruído tudo o que um dia perdera. Mas nunca se esqueceu das mãos que o ampararam quando o fardo era pesado demais. E quando viu como a vida tinha maltratado aqueles mesmos homens, corpos alquebrados, caminhonetes enferrujadas, sonhos soterrados por contas, ele fez um juramento silencioso. Iria recompensá-los, não com palavras, não com dinheiro, mas com algo que carregasse a dignidade deles para mais longe do que suas pernas conseguiriam. 7 caminhonetes, todas iguais, todas pretas, todas prontas para uma última entrega de gratidão. O sonho de Valdir não se apoiava em riqueza ou reconhecimento. Era simples. Um dia ter força suficiente para erguer aqueles que um dia o carregaram.
Com o passar dos anos e com a fazenda voltando a vicejar, ele traçou uma meta silenciosa, uma missão quase sagrada. Surpreenderia cada um dos 6 homens que o acompanharam em seus anos mais duros com algo que nunca pediram, mas que sempre precisaram: uma caminhonete zerinho. Não era pelo veículo em si, era pelo que ele representava. Num mundo onde apertos de mão valiam mais que contratos e a lealdade era paga com silêncio, esta seria sua forma de dizer o que as palavras jamais conseguiriam. Toda vez que Valdir ia para a cidade com sua picape velha, ele dava uma espiada no pátio da concessionária. Fileiras de caminhonetes reluzentes, intocadas pela lama ou pelo tempo. Ele imaginava seus amigos ao volante delas: Tomé, Mundinho, Jorge, Samuca, Laércio, Chico, cada um deles orgulhoso, de peito estufado, finalmente dirigindo algo que não engasgava na primeira subida. Começou a economizar, devagar, metodicamente. Cortou despesas desnecessárias, pulou férias, vendeu um pedaço de terra antigo que não usava mais. Cada real tinha um nome atrelado a si. Ele sonhava com o dia em que chegaria na porteira de cada um, entregaria as chaves e veria anos de cansaço se esvaírem de seus rostos. Mas então, a vida o lembrou que nem mesmo sonhos nascidos da gratidão estão a salvo das tempestades. Uma geada tardia destruiu metade da sua colheita numa primavera. Os preços da ração dispararam. Um de seus galpões pegou fogo durante uma trovoada, levando consigo 2 tratores e o feno estocado do ano. O dinheiro que ele havia guardado, quase o suficiente para comprar pelo menos metade das caminhonetes, foi subitamente engolido pela necessidade de sobreviver. E pior que a perda em si, foi o silêncio que se seguiu. Ele não contou para uma alma viva. Não podia. Aquilo não era apenas um baque financeiro. Parecia traição aos próprios homens a quem devia tudo. Pela primeira vez em anos, Valdir questionou se seu sonho tinha sido uma tolice, mas algo dentro dele se recusava a desistir, porque algumas dívidas não se pagam só com dinheiro, elas se pagam com honra. O incêndio deixara mais do que madeira queimada e cinzas, deixara uma marca na força de vontade de Valdir. Nas semanas que se seguiram, ele trabalhou como um homem assombrado. O sono era pouco, o apetite menor que o normal. Toda vez que passava pela estrutura enegrecida do galpão, sentia como se tivesse fracassado 2 vezes, uma como fazendeiro e outra como amigo. Seus vizinhos perceberam. O silêncio em sua voz, geralmente animada. As horas mais longas que passava sozinho. Até seu cachorro, Trovão, parou de abanar o rabo no portão como antes. Algo havia mudado em Valdir, algo pesado. Então veio a carta. Tomé Bastos, o mais velho dos 6, tinha sofrido um derrame. Sobreviveu, mas por um triz. Valdir foi ao hospital em outra cidade e sentou-se ao lado de sua cama por horas, ouvindo o bip dos monitores e o chiado suave do oxigênio. Tomé não conseguia falar direito, mas seus olhos contavam histórias. Cansados, sofridos, mas ainda gentis. Naquela noite, Valdir sentou-se em sua caminhonete no estacionamento do hospital e chorou. Não aquele tipo de choro que vem rápido e quente, mas aquele que vaza devagar, como uma goteira no telhado, até que tudo fica encharcado de tristeza. Seu sonho estava escorrendo por entre os dedos. A idade o estava vencendo. E ele estava perdendo. De volta à fazenda, as contas se acumularam novamente. Ofereceram-lhe a chance de arrendar suas terras para uma construtora. Dinheiro fácil, solução rápida, mas ele disse não. A terra significava demais. Sua palavra valia mais. Um por um, os outros homens também começaram a sumir. Jorge machucou as costas e teve que parar de dirigir. Mundinho foi morar com a filha. Samuca parou de atender o telefone. A vida estava encolhendo seus mundos, enquanto Valdir ainda tentava esticar o seu. Começou a pensar que tinha esperado demais, que sua chance tinha passado, que talvez tudo o que lhe restava era um campo de arrependimentos.
Mas toda noite, antes de dormir, ele abria seu caderninho, aquele com 6 nomes, e os encarava. Ele ainda não tinha terminado. Não até que cada nome tivesse uma caminhonete ao lado. Não até que ele cumprisse a promessa que fez a si mesmo no dia em que aqueles homens o tiraram da lama. O inverno seguinte foi o mais rigoroso que Valdir tinha visto em mais de uma década. O sereno congelava nas janelas como avisos, e a terra estava dura demais para arar. O gado precisava de mais ração que o normal, mas os fornecedores tinham aumentado os preços novamente. Cada boleto que chegava em sua mesa parecia mais um prego no caixão de um sonho que ele não ousava mais falar em voz alta. Parou de ir à missa. Parou de frequentar as reuniões da prefeitura. A concessionária, antes um lugar para o qual ele olhava com esperança silenciosa, agora parecia uma provocação. Caminhonetes brilhando atrás do vidro, intocadas pela lama que cobria suas botas diariamente. Começou a vender ferramentas. Primeiro as extras, depois as reservas. Depois, coisas das quais ele jurou que nunca se separaria. O jogo de chaves de seu pai, a velha enfardadeira para a qual sua mãe economizara décadas atrás. Ele via cada item ir embora com uma espécie de reverência amarga, como se estivesse enterrando partes de si mesmo em troca de migalhas de progresso. Algumas noites, sentava-se na varanda com um copo de cachaça barata, trovão aninhado a seus pés, e olhava para os pastos escuros. O silêncio não era mais pacífico, era oco, o tipo de quietude que vem depois que algo quebra, não antes que algo comece. Um dia, encontrou uma carta na caixa do correio sem remetente. Dentro havia uma foto. Todos os 6, Tomé, Mundinho, Jorge, Samuca, Laércio e Chico, parados ao lado de seu galpão quase 30 anos atrás, sorrindo como bobos, cobertos de lama por terem desatolado a caminhonete de Valdir depois de uma enchente na primavera. No verso, em caligrafia desbotada, dizia: "Irmãos não são feitos de sangue, mas das batalhas que sobrevivem juntos." Ele não sabia quem a enviara, mas aquilo o desmontou. Naquela noite, Valdir desabou. Sem alarde, sem drama. Apenas silenciosamente no escuro de sua cozinha, segurando aquela foto, ele se entregou. Ao orgulho, ao controle, à ilusão de que poderia salvar a todos. Caiu de joelhos, testa no chão frio, e sussurrou uma prece que não fazia há anos. "Me ajuda a terminar isso. Não me importa como... Só me ajuda a terminar isso." Nas semanas que se seguiram, mal falou com alguém. Trabalhava até as mãos sangrarem. Depois desabava na cama apenas para acordar antes do sol. O velho caderno continuava intocado na mesinha de cabeceira, como uma lápide para uma promessa que ele não tinha mais certeza se poderia cumprir. A esperança tinha ido embora, e em seu lugar havia apenas silêncio. Mas lá no fundo, algo ainda pulsava. Fraco, mas constante. Ele só não sabia ainda. Se esta história está mexendo com algo aí dentro, talvez uma lembrança, um nome, um momento, pare por um segundo. Aperte o botão de curtir e compartilhe suas ideias nos comentários. Alguém por aí pode precisar da sua história também. Às vezes, algumas palavras podem reconectar corações distantes. Começou com uma batida na porta. Numa manhã fria, Valdir abriu e encontrou André Guzmão, o jovem vendedor da concessionária, parado sem jeito em sua varanda, segurando uma prancheta e 2 copos de café. Ele parecia nervoso, como alguém visitando um parente no hospital. "Seu Valdir", disse ele. Eu só queria dar um retorno. Sei que já faz um tempo." Valdir piscou. Não via André desde aquele dia estranho na concessionária, meses atrás. Ninguém mais daquele lugar se preocupara em procurá-lo. Mas André se lembrara. "Trouxe um café para o senhor", acrescentou André, estendendo um copo. "Puro, né?" Valdir hesitou. Depois pegou com um aceno. Sentaram-se na varanda, o ar cortante com a geada matinal, o silêncio entre eles estranhamente reconfortante.
Valdir não falou muito no início, mas então André tirou algo do bolso do casaco. Um folheto de uma iniciativa de crédito rural local, apoiando o reinvestimento em fazendas tradicionais. Sei que o senhor disse que não era de caridade, disse André, cuidadoso. Mas isso não é um investimento, e o senhor se qualifica. Valdir encarou o papel por um longo tempo. Não era um milagre, não era dinheiro caindo do céu, mas era um começo. Mais tarde, naquele dia, ele encontrou o velho caderno novamente. Tirou a poeira, reabriu-o e encarou os 6 nomes. Algo mudou, não de repente, nem como trovão ou relâmpago, mas como o lento dissipar da neblina depois de uma longa noite. Pegou uma caneta e escreveu uma palavra ao lado de cada nome. Ainda é possível. Ele fez algumas ligações. Procurou um primo que transportava gado. Falou com um vizinho que conhecia alguém no banco. Devagar, em silêncio, Valdir Moreira começou a reconstruir. Não apenas suas finanças, mas sua fé no que ainda podia fazer. E pela primeira vez em meses, foi para a cama com algo mais do que exaustão. Foi para a cama com determinação. Valdir não voltou à concessionária imediatamente. Sabia que desta vez precisava agir com mais inteligência, não com mais rapidez. O financiamento que André lhe apresentara foi aprovado em poucas semanas e, embora o valor não fosse suficiente para cobrir todas as 7 caminhonetes, deu-lhe fôlego. O suficiente para ganhar tempo, o suficiente para reconstruir com propósito. Começou restaurando o equipamento que sobrevivera ao incêndio. Depois, converteu uma parte de suas terras para alfafa de alta produtividade, baixo custo, alto retorno. Lera sobre isso meses antes, mas descartara a ideia. Agora parecia uma tábua de salvação. Cada dia voltou a ter um objetivo. Consertou ele mesmo as cercas quebradas. Vendeu seus 2 últimos novilhos no leilão por um preço justo. Até reatou um negócio com um laticínio local do qual se afastara anos antes por orgulho. O dinheiro entrava aos poucos, devagar, mas constante. A cada real, ele riscava uma linha em seu caderno, contando seu caminho em direção às 7 caminhonetes. Cada nome permanecia circulado, um voto silencioso. André o visitava uma vez por mês, às vezes trazendo catálogos, às vezes apenas para saber como ele estava. Nunca pediu nada em troca, nunca pressionou uma venda. Valdir passou a respeitá-lo, não por ser vendedor, mas por ser um homem que sabia ouvir. Numa noite, depois de fechar um bom negócio com uma fazenda vizinha, Valdir passou novamente pela concessionária. Não parou, apenas olhou. Mas desta vez não havia amargura em seu olhar, apenas um cálculo silencioso. De volta para casa, puxou o trovão para o banco do passageiro de sua caminhonete enferrujada e disse: "Estamos chegando perto, meu velho." Mas não era mais só sobre as caminhonetes. Era sobre mostrar a 6 homens que deram sem pedir, que alguém se lembrava, que alguém ainda os via e que, num mundo onde a maioria das pessoas esquece, Valdir Moreira pretendia honrá-los enquanto ainda estavam aqui para ver. O progresso não veio sem tropeços. Bem quando Valdir estava perto de atingir sua meta de economia, uma chuva de granizo no início do verão castigou sua plantação. O seguro cobriria uma parte, mas não o suficiente. Ele olhou para o campo arrasado na manhã seguinte com um torpor gelado no peito, o caderno pesando no bolso de trás da calça. Mas desta vez, ele não se dobrou. Ligou para André. "Ainda tem aqueles orçamentos que você imprimiu na primavera passada?" perguntou. "Tenho sim", respondeu André. "Está pronto?" "Quase, mas preciso de um negócio, um de verdade." André não hesitou. "Deixa eu falar com o meu gerente." No dia seguinte, André tinha conseguido um desconto para a frota. Nada espetacular, mas o suficiente para reacender a esperança de Valdir. Revisaram cada especificação juntos. Valdir recusou qualquer coisa chamativa, sem cromados, sem sistemas de som, sem bancos de couro. Apenas potência bruta e confiável.
caminhonetes que aguentassem o tranco e continuassem rodando. Depois veio a papelada. O banco exigiu verificações extras. O escritório do financiamento atrasou uma transferência e a concessionária solicitou uma nota fiscal formal. Cada passo parecia arrastar um arado em solo pedregoso. Mais de uma vez, Valdir considerou desistir de tudo e comprar caminhonetes usadas. Mais barato, mais rápido, mas não era esse o ponto. Isso não era um favor, era uma homenagem. Enquanto isso, a notícia começou a se espalhar. O pessoal da cidade percebeu que Valdir andava mais atarefado do que nunca. Os boatos fervilhavam. Alguns diziam que ele estava vendendo a fazenda, outros achavam que ele tinha encontrado petróleo. Valdir apenas continuava trabalhando, seguindo em frente. Quando a transferência finalmente foi confirmada, ele estava no escritório de André, segurando o recibo, as mãos tremendo levemente. Não de medo, mas pelo peso de algo carregado por muito tempo, agora pronto para ser deposto. "Agende a entrega", disse ele. "Todas às 7?" perguntou André. "Todas às 7. As caminhonetes chegaram uma semana depois, alinhadas como soldados em formação, pretas, idênticas, potentes. Valdir parou diante delas com suas botas de trabalho e chapéu surrado, braços cruzados, coração transbordando. Era a hora. O sol mal tinha despontado quando Valdir manobrou a primeira caminhonete na estrada de terra que levava à casa de Tomé Bastos. O ar estava fresco, pesado de orvalho, e o silêncio ao redor da fazenda parecia reverente, como se soubesse que algo sagrado estava prestes a acontecer. A filha de Tomé atendeu a porta, surpresa ao ver Valdir do lado de fora, com uma caminhonete novinha em folha, funcionando em marcha lenta atrás dele. Seu pai, mais vagaroso agora e andando com uma bengala, apareceu na varanda com os olhos semicerrados. "O que é isso?" ele perguntou, a voz rouca pela idade e pela incredulidade. Valdir entregou-lhe uma chave. "É sua, Tomé. O documento está no seu nome." As mãos de Tomé tremeram enquanto ele olhava para a chave, depois para a caminhonete. "Tá falando sério?" Valdir assentiu. "Você nunca me deixou cair. Achei que era hora de retribuir o favor." Lágrimas brotaram nos olhos do velho e sua filha cobriu a boca, tentando não chorar. Valdir não demorou. Tirou o chapéu, abraçou o amigo e entrou na segunda caminhonete. Mundinho foi o próximo, depois Jorge, depois Samuca, Laércio, Chico. Cada parada era a mesma. Choque, incredulidade e, por fim, lágrimas. Anos de trabalho pesado, ossos desgastados e caminhonetes caindo aos pedaços os fizeram esquecer como era ser visto, ser honrado. E Valdir lhes devolveu isso, silenciosamente, sem discursos ou alarde. Na casa de Chico, o último da lista, Valdir hesitou antes de tocar a campainha. Chico tinha sido o mais novo da turma, sempre o mais barulhento, aquele que fazia todo mundo rir quando as costas estavam doendo. Quando ele abriu a porta e viu Valdir ali, sorriu. "Qual é a boa?" Valdir apontou para a caminhonete. "Você." Chico olhou para ela, a expressão dividida entre confusão e admiração. "De jeito nenhum." Valdir estendeu as chaves. "De jeito nenhum, uma ova." Chico não falou, apenas puxou Valdir para um abraço que dizia mais do que qualquer palavra jamais poderia. Naquela noite, todas as 7 caminhonetes estavam estacionadas em frente à casa de Valdir, a pintura preta refletindo a última luz do dia. Os 6 homens, alguns usando bengalas, outros com as costas curvadas, estavam juntos novamente como décadas atrás. Trovão trotava entre eles, abanando o rabo. André chegara mais cedo, sem saber o que esperar, mas Valdir lhe entregou uma câmera e disse: "Apenas grave, sem narração. Deixe as pessoas verem como é o agradecimento de verdade." Eles compartilharam histórias até as estrelas aparecerem. Riram, choraram, lembraram dos que tinham perdido. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentiram esquecidos. Valdir acompanhou André até o carro dele mais tarde naquela noite. "Eu nunca pensei que veria isso", disse André. "Você ajudou a acontecer", respondeu Valdir. Enquanto André se afastava,
Valdir voltou-se para as caminhonetes e os homens encostados nelas como se fossem 20 anos mais jovens. Não fora apenas uma entrega, fora uma ressurreição. A notícia se espalhou mais rápido que fogo em palha seca. Em poucos dias, a filmagem que André fez percorreu a cidade, compartilhada em páginas locais, depois em noticiários regionais e, por fim, por todo o país. Não havia efeitos dramáticos, nem música de fundo, apenas momentos crus, um homem entregando uma chave, um amigo veterano enxugando os olhos, um grupo de velhos rindo como meninos outra vez. Os comentários choveram. Isso é o que é gratidão de verdade. Meu avô teria adorado isso. Precisamos de mais gente como o seu Valdir. Mas para Valdir, a atenção significava pouco. Ele não buscava fama, não queria curtidas ou compartilhamentos. O que ele queria era lembrar as pessoas de algo mais profundo. Que lealdade não é uma transação, que promessas feitas em tempos difíceis carregam mais peso que ouro, que estar presente para alguém não termina quando a crise passa, é um fio para a vida toda. Num mundo obcecado por velocidade e status, o ato silencioso de lembrança de Valdir fez as pessoas desacelerarem, fez pensar, fez sentir. Ele recebeu cartas de estranhos, alguns agradecendo, outros compartilhando suas próprias histórias de amigos que os ergueram. Alguns até pediram conselhos, não sobre agricultura, mas sobre como viver com esse tipo de integridade. Valdir não respondeu à maioria, apenas sorriu e voltou ao trabalho. Meses se passaram, mas a história nunca realmente desapareceu. Na concessionária, as coisas mudaram. Vendedores que antes zombavam por trás do balcão, agora hesitavam antes de julgar um par de botas empoeiradas. Ricardo Salles, antes o queridinho da conversa mole, estava mais quieto agora, mais ponderado. E André foi promovido, não por causa do vídeo, mas porque as pessoas confiavam nele. Valdir manteve contato com todos os 6 amigos. Ainda se encontravam uma vez por mês, as caminhonetes estacionadas num orgulhoso semicírculo do lado de fora da casa que sediava o encontro daquela noite. Alguns usavam as suas diariamente. Outros apenas gostavam de limpá-las aos domingos e sentar ao volante, rádio desligado, lembrando os dias de juventude. Quanto a Valdir, ele não comprou nada chique para si. Ainda dirigia sua picape velha na maioria dos dias. Dizia que o ajudava a manter os pés no chão. Mas toda vez que passava por uma daquelas 7 caminhonetes nos campos ou na estrada, ele sorria. Não pelo dinheiro gasto, mas pela promessa cumprida. Seu legado não estava nas máquinas que comprou, mas na mensagem que elas carregavam. A verdadeira gratidão não é barulhenta. É consistente, ela se lembra, ela cumpre, e ela muda as pessoas, não com barulho, mas com ação, uma caminhonete de cada vez. Então agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi seu irmão de trincheira? Quem esteve ao seu lado quando você não tinha mais nada além de esperança e coragem? Esta história não é apenas sobre caminhonetes, é sobre o tipo de lealdade que não vira manchete. Aquela que aparece às 3 da manhã com uma pá, sem fazer perguntas. Aquela que fica mesmo quando não há motivo para ficar. Se alguém lhe veio à mente enquanto assistia a isso, procure essa pessoa. Ligue, agradeça, ou melhor ainda, demonstre. Porque promessas cumpridas em silêncio muitas vezes ecoam mais alto na vida das pessoas. E se esta história tocou algo em você, deixe um comentário. Conte-nos quem te carregou quando a estrada ficou difícil. Compartilhe isso com alguém que precisa se lembrar de como é a verdadeira gratidão. E não se esqueça de se inscrever, porque aqui toda a história é um lembrete de que, mesmo num mundo barulhento, são as escolhas silenciosas que carregam o maior peso. A gente se vê na próxima.